Holding é só para rico? Só para quem realmente tem muito patrimônio? E ademais, para que final de contas serve a holding? Em 2016, vale a pena ainda você ter uma holding? Isso e muito mais o que nós vamos tratar nesse vídeo. Muito bem-vindo ao Negócio Fechado. Esse canal nós falamos sobre negócio, comunicação, negociação e também muito sobre tudo que você precisa para o seu negócio e para proteger o seu patrimônio. Meu nome é Caio Miranda, eu sou especialista em direito empresarial, imobiliário e holding. Constantemente somos estrategistas de patrimônio buscando desde a regularização até a proteção do seu patrimônio. Mas agora eu vou te responder, hold não é só para rico, tá? Hold é realmente para a pessoa que está construindo o seu patrimônio ou que já detém um determinado tipo de patrimônio e que vai fazer. Lembrando que, a partir do momento em que você tem em torno de 1, 2, 3 milhões de patrimônio, a hold pode ser interessante para você. E quais outros cenários hoje que você pode ter, por exemplo, uma hold, uma estratégia muito eficaz para que você tenha, especialmente partindo para a terceira questão, que é o ano de 2026? É de fato você ter uma estratégia para economizar impostos e, sobretudo, o direito societário está muito em voga para você evitar aquela retenção dos 10% do imposto lá na fonte. Se você distribuir mais de 50 mil por mês, mais de 600 mil no ano de dividendos, você precisa ter mais uma empresa, um sistema de holding justamente montado. Por quê? Porque já é estabelecido que essa distribuição de dividendos, ela tão somente será para a pessoa física, esse imposto de renda pessoa física mínimo, fazendo com que, quando você distribui para a sua pessoa física, incida isso imediatamente. Ao passo que, se eu distribuo isso dentro de uma estrutura empresarial, não adianta você só fazer um CNPJ e fazer isso, que você vai ter problema, vai ensejar fraude. Tem a maneira devida jurídica e contábil. Por isso você precisa estar muito bem assessorado, para que assim você consiga montar uma estrutura devida de acordo com a sua finalidade, com a sua atividade, com o seu objetivo, e aí sim você não ter essa retenção desses 10%. Além disso, e vamos ao âmago do nosso vídeo, para que serve a hold? Para que é isso? Porque o hold agora parece que a pessoa chega como se fosse um produto de prateleira, ela às vezes chega no escritório, doutor, eu quero uma hold. Como se ela falasse assim, eu quero um pão, eu quero um hambúrguer, eu quero um carro. Não, não é um produto de prateleira. Nem todos os casos são casos de holding. Muitos dos casos é um caso sempre, tá? Isso é regra geral de planejamento patrimonial sucessório. Vou te dar alguns exemplos para tanto, tá? Então vamos pegar aqui, sempre a gente pega uma folha, vamos desenhando aqui para vocês. A holding, nós podemos montar sistemas, conforme a gente falou no vídeo anterior, sobre a hold, o que é hold, como que você pode utilizar uma hold. Nós também já falamos um vídeo específico sobre distribuição de dividendos e temos um artigo também lá no nosso site. E além disso, existem materiais que você pode baixar e ir entendendo melhor da hold. Se você quer saber mais, entre em contato conosco para a gente poder te passar isso aí. Vamos lá. Quando eu falo de um sistema de holding, por exemplo, neste caso nós estamos falando, a pessoa de repente tem uma construtora. E nessa construtora, ela já faz uma distribuição de lucros a mais de 50 mil reais. Hoje, na pessoa física, se ela fizer dessa forma, ela vai estar pagando mais imposto, ou seja, 10% vai ser retido ali na fonte, deixando ter um fluxo de caixa mais efetivo, né? E além disso, todo esse desconto. Então, neste caso, nós poderíamos montar uma segunda empresa na qual essa pessoa física, vamos dar o nome de João, o João ele vai ser sócio desta empresa e a empresa holding vai ser sócia, então, da construtora do João. Ou seja, o João deixa de figurar aqui neste polo, deixa de figurar nessa empresa aqui operacional, a construtora. Fazendo com que, por exemplo, foi lá 100 mil esse mês que ele vai distribuir como lucros, ele vai lançar então aqui para dentro dessa hold. Mas, Caio, como que isso é feito? Isso é feito tudo contabilmente, por isso o contador deve ser muito bem instruído, entendendo de hold, ou então entendendo e sendo instruído através de um advogado especialista em direito patrimonial e sucessório, como é o caso aqui do escritório, e aí a gente faz toda essa orientação, ele vai dividir. Então, todas as despesas que porventura essa pessoa tiver, por exemplo, eu posso colocar os veículos aqui, porque bem provavelmente esse dono, ele utiliza seu veículo para fechar novos contratos e etc. Ele não vai ter um veículo na pessoa física, vai entrar aqui na empresa, vai ser como custo deduzido aqui da empresa. Além disso, os imóveis dele pode estar em um outro CNPJ para que a gente exista uma proteção ainda, fazendo com que esse outro CNPJ, quem também seja sócio, seja esse primeiro que nós informamos. No nosso desenho você vê aqui o João, pessoa física, a construtora como um quadrado, tá? E nós temos aqui a holding, vamos chamar de holding mãe, onde ela vai ser sócia desses outros CNPJs. Nesse aqui, CNPJP, nós deteremos patrimônio, é uma forma, e nesse outro aqui, ela vai ser uma holding pura, detendo ações, cotas. Nós falamos muito desse conceito de holding pura no nosso outro vídeo, volta lá para você entender. Diante disso, o que vai acontecer?
todos os custos, tudo que eu tiver, a minha vida pessoal, os meus gastos, etc., eu vou fazer dentro dessa PJ. Por exemplo, eu posso ter um plano de saúde familiar empresarial, eu posso ter ainda toda uma série de gastos aqui dentro dessa empresa. E aí vai acontecer que todo o meu gasto, claro, aquele que possa ser, vai ser dentro da empresa. Então, em vez de eu distribuir os 100, então eu gastei aqui 50, por exemplo, para manter o meu nível de vida. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou pegar os outros 50 ou os outros 49 mil e vou mandar para o CPF do João, para que, de repente, aqui ele faça realmente os seus gastos e afins. Só que existem inúmeras estratégias que a gente pode fazer, inclusive até de viagens, que você pode conseguir regularizar através das suas empresas. Mas, ou seja, o João, pessoa física, ele vai receber menos de 50 mil fugindo dessa estratégia. Então, a hold ela vai sendo mais do que necessária. Houve um momento no PL 108 onde a hold ela foi praticamente morta, aleijada completamente. Quando vem as mudanças, a hold nunca foi tão necessária quanto nesse momento para a estruturação do seu patrimônio. Esse é o formato agora. Porém, que nós temos alguns outros formatos, que é quando você tem algo que já é consolidado, não só pensando nos dividendos, mas que você tem toda uma estrutura. Então, você tem várias empresas. Vou te dar um exemplo real de uma estrutura que nós estamos montando. Não posso citar o ramo de atividade, tá? Mas é uma empresa já existente que ela busca insumos para a construção civil. Estamos abrindo um depósito agora para que tenha a venda. E nós temos um outro CNPJ que estava buscando a extração, esses insumos em outra área. Então, nós temos 3 operacionais. Nós vamos ter uma outra hold aqui que vai deter todos esses 3. E isso cria um grupo econômico, muitas vezes pode acabar criando. Mas isso você não tem nenhum tipo de finalidade, você não pode desconsiderar a personalidade jurídica, desde que você não desvie, você não tenha o desvio societário. É um assunto sobre confusão patrimonial, que nós vamos ter um outro vídeo específico para isso, dando sequência nesse vídeo. E por fim, isso também a gente utiliza para empresas como estratégia de diminuir a carga tributária, diminuir a alíquota, especialmente empresas que estão no simples, que ainda não entraram no lucro presumido, que não é a regra. Mas, lembrando, a hold serve para isso. E para que mais? Para o patrimônio. Na pessoa física, entrando na terceira sessão aqui, nós vamos falar numa hold específica sobre a hold empresarial, que é onde nós vamos falar da confusão patrimonial e afins, e vamos falar de uma hold patrimonial, falando especificamente de imóveis, um pouco da tributação, um pouco do entendimento. E lá na frente nós vamos ter um outro vídeo falando sobre IBS e CBS, que são impostos novos que estão acontecendo. Isso e muito mais é o que você encontra aqui. Então já deixa o seu like, comenta se você está passando por uma situação dessa, se você já viu alguém passando por isso. E claro, compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. E não esquece de ativar o sininho aqui para que todo vídeo novo que nós fizermos chegue aí para você. Um abraço, até o próximo vídeo e vamos ter um grande negócio fechado.